Fala galera, mais um vídeo aí pro segundo ano, dessa vez sobre o assunto de termometria. A gente vai falar aqui então da introdução à termologia, beleza? Que seria o estudo do calor, mas a gente vai começar com as partes bem básicas aqui hoje. Bom, em primeiro lugar, vamos olhar aí para algumas noções básicas como a de sensação térmica. A sensação térmica, como já diz o nome, ela vai estar ligada com a sensação que você tem de que seu ambiente está mais quente ou tá mais frio, certo? É uma sensação mesmo. Então, a gente vai utilizar o tato, certo? O sentido do tato para saber se um ambiente é mais quente ou mais frio. Isso aqui sua mãe deve ter feito muito com você aí. Você falava, mãe, eu acho que eu tô com febre. Ela pega, vai lá e encosta a mão na sua cabeça. Beleza, é um dos jeitos de ver se o cara tá mais quente ou mais frio. Mas, cara, pensa no seguinte, o tato ele pode ser facilmente enganado. Tem um experimento clássico que é o seguinte, ó. Em primeiro lugar, você tem ali o cara com uma mão na água fria e a outra na água quente, tudo bem? E depois ele pega as duas mãos, certo? E coloca dentro da água morna. O que vai acontecer aqui? Ele vai ter uma ilusão. A água que veio da água fria para a água morna vai achar que a água morna é quente. E a água que veio da água quente para a água morna vai achar que a água morna é fria. Porque você teve uma variação diferente nas temperaturas ali. Então a sensação térmica, apesar de ser muito útil, ela pode ser enganada. E não dá pra gente basear nossos estudos a respeito da termologia em sensações. A gente precisa ter um jeito para medir isso aqui e a gente vai aprender hoje. Então, sensação térmica aí seria simplesmente a sensação que se tem, a sensação tátil que se tem a respeito de temperaturas. A gente vai definir melhor o que é temperatura, mas na tua cabeça você já deve ter uma ideia aí. Tudo bem? Continuando aqui, vamos definir o que seria de fato essa tal temperatura. Temperatura eu coloco assim, ó, grandeza que caracteriza o grau de agitação médio das partículas de um sistema físico. Vocês vão ver lá na frente, quando você estiver estudando a respeito de energia, a respeito de calor, que quanto mais energia um corpo recebe, mais agitadas ficam as suas partículas. Então, quanto mais energia ele recebe, maior a temperatura. A energia térmica é chamada de calor. Então, quanto mais calor um corpo recebe, mais elevada é a sua temperatura. Então, temperatura ela vai medir o grau de agitação dessas partículas. Tudo bem? A gente tem que ter uma noção agora do que seria equilíbrio térmico. Bom, a gente já viu que temperatura mede o grau de agitação de partículas. Equilíbrio térmico, basicamente, seria dizer que você tem dois ou mais corpos com grau de agitação de suas partículas igual, ou seja, temperaturas iguais. Mas vamos pegar o enunciado aqui, ó. Se as propriedades de dois ou mais sistemas não se alteram no decorrer do tempo, quando em presença uns dos outros, dizemos que estão em equilíbrio térmico entre si. Como assim não se altera em presença uns dos outros? A respeito de calor ainda, o calor é uma energia em trânsito, ele transita de um corpo para outro. Você sente isso quando você chega, por exemplo, perto de um objeto muito quente, coloca suas mãos próximas. Sua mão vai esquentar mesmo sem encostar naquele objeto. Porém, se o objeto está na mesma temperatura do teu corpo, você não observa esse trânsito. Então o que acontece? Você não vai perceber alteração nas propriedades da tua mão. A temperatura dela não aumenta. Então isso caracterizaria o equilíbrio térmico, quando as temperaturas estão iguais, quando as agitações das partículas de dois ou mais corpos são iguais. Isso aqui vai trazer para a gente aí a lei zero da termodinâmica, que diz o seguinte, ó, dois sistemas em equilíbrio térmico com um terceiro estão também em equilíbrio entre si. Vamos dar uma olhada melhor para isso aqui. Ó. O que seria isso? Primeiro, a gente coloca aqui um corpo B, certo? Que em contato com ele, desculpa, a gente tem um corpo A, um corpo C e um corpo B. O corpo A não está em contato com o corpo B, ele está em contato apenas com o corpo C. Mas a gente pode dizer o seguinte, ó, se A está em equilíbrio térmico com C e C está em equilíbrio térmico com B, ou seja, a temperatura de A é igual à temperatura de C. Então a temperatura de C, se for igual a de B, podemos dizer que A e B também estão em equilíbrio térmico, mesmo sem estar em contato entre si. Isso aqui é o que diz a lei zero da termodinâmica. Então, três corpos, para estarem em equilíbrio térmico, não precisam necessariamente estar em contato direto. Por exemplo, o B está em contato apenas com C, mas mesmo assim, ele está em equilíbrio térmico com A. Como exemplo, fica isso aí pra gente, beleza? Agora, vamos olhar um pouco para o que seriam as grandezas
termométrica, certo? A gente vai dizer que grandeza termométrica é uma característica física que se altera devido à temperatura. Exemplo, volume de um gás, comprimento de um sólido, resistência elétrica de um composto e etc. O que acontece? Aqui você está muito acostumado a lidar com essa grandeza termométrica, mas ainda não sabe. Quando tu pega um desses termômetros de farmácia, desses mais tradicionais aí, como que a temperatura é marcada ali dentro? Você tem uma coluna de mercúrio ali dentro, certo? Que é um metal líquido. E o que acontece? Quando a temperatura aumenta, aquele metal dilata, certo? Como as partículas dele estão mais agitadas, elas ocupam um espaço maior. Então o que acontece? A coluna acaba subindo. Por isso que em altas temperaturas você observa a coluna de mercúrio mais alta. Então a grandeza termométrica é simplesmente uma característica de um determinado corpo que vai se alterar quando a temperatura aumenta ou diminui. Beleza? Agora vamos aqui, ó. O estudo que a gente vai fazer agora é da termometria. Se você olha bem, ou seja, a gente vai estar falando de termômetros. Termo lembra temperatura e metro lembra medida. Então a gente vai aprender a de fato medir a temperatura. Abandonar aquela ideia da sensação de encostar a mão na cabeça para saber se está com febre e colocar um termômetro para ver de fato se a temperatura está elevada. O que seria um termômetro? Termômetro a gente vai dizer que é um aparato que utiliza a variação das grandezas termométricas para fazer medidas de temperatura. Vamos olhar direitinho agora para um termômetro. Mas como seria isso aqui? Ó? Como eu falei, a temperatura aumentando, a coluna de mercúrio ali, ela aumentaria ou diminuiria de tamanho. Então a gente consegue relacionar esse aumento ou diminuição com a temperatura. E isso nos permite atribuir valores à temperatura. Vamos olhar aqui para o que a gente chama de equação termométrica, tudo bem? A equação termométrica vem disso aqui, ó. Uma grandeza termométrica é escolhida por variar com seu estado térmico, ou seja, ela varia com a temperatura. E deve ser tal que para cada valor x dessa determinada grandeza, exista apenas um valor t correspondente de temperatura. Vou usar aí o exemplo mais clássico mesmo do termômetro de mercúrio. Então, para cada valor de comprimento da coluna do mercúrio, eu vou poder ter apenas um valor t de temperatura, certo? Ou seja, para cada valor de x, teremos apenas um valor de t. Então, para cada comprimento, teria apenas uma temperatura, beleza? Daí o que acontece? A gente pode colocar isso numa equação, em que t, certo, tem dependência direta em relação a x e vice-versa. Então o que acontece? Eu posso colocar aqui, ó, temperatura, beleza, é igual a ax mais b. Como assim ax mais b? Ó? A gente vai ter aqui, para cada valor de t, eu vou ter um valor de x. Então, atende ao que a gente está fazendo. A gente pode construir um gráfico a respeito disso aqui, ó. Como ficaria? Traçar aqui um eixo para t e um eixo para x. Então, para cada pontinho que eu marcar em t, eu vou ter um ponto marcado em x. A ideia é essa. Ó. O gráfico aqui, como é uma função crescente positiva, função de primeiro grau. Crescente, a gente vai ter uma reta, beleza? E o que acontece nessa reta aqui? Para cada valor, por exemplo, para t1, eu tenho um valor de x1. E para t2, eu tenho um valor de x2. Com isso aqui, eu consigo construir um termômetro, beleza? Porque aí eu vou ter uma variação na propriedade termométrica, seja ela o comprimento da coluna de mercúrio ou o volume de um gás, e para cada valor dessa propriedade, eu vou associar um valor de temperatura, conseguindo assim fazer medidas e de fato ter noção de se a temperatura é alta ou baixa. Quando a gente associa uma determinada característica com temperaturas, a gente cria o que se chama de escala termométrica. Escala termométrica vai ser o seguinte, ó, sequência ordenada das temperaturas que definem todos os estados térmicos ordenados dos de menor temperatura para os de maior temperatura. Então o que isso quer dizer? Através de uma característica termométrica, de uma grandeza termométrica, eu vou criar pontos onde estão definidas as menores temperaturas e pontos onde estão definidas as maiores temperaturas, através da equação temperatura igual a x mais b. Mas para isso, a gente precisa da seguinte coisa, eu não posso simplesmente dizer, aqui vai ter uma determinada temperatura. Não, a gente define alguns pontos fixos, que são chamados de pontos fixos fundamentais. Os pontos que a gente vai definir são ponto de gelo e ponto de vapor. Ponto de gelo, ele é dado pela temperatura, certo? Em que a água passa pelo estado de fusão. A gente vai ver que quando você tem, por exemplo, uma pedra de gelo e ela começa a derreter,
ela só vai voltar a mudar de temperatura quando ela tiver derretido completamente. Então o ponto de gelo é um bom ponto para a gente manter como fixo, porque a temperatura ali é fixa durante bastante tempo. Assim como o ponto de vapor. Quando você tem uma água no estado líquido, até que ela passe toda para o estado gasoso, ela não vai passar de determinada temperatura, ela vai ter sempre o mesmo valor. Beleza? Daí o que acontece? A gente vai criar escalas a partir dessa relação aqui de AX mais B. O que eu vou fazer? Para cada valor de A, eu vou assumir, certo, um ponto de vapor. E para cada valor de B, eu vou assumir um ponto de gelo. Então, a gente cria uma escala relativa. Porque o que acontece? O ponto de gelo e o ponto de vapor que eu vou escolher aqui são valores que eu vou dizer quais são. Eu poderia dizer aqui que o meu ponto de gelo vale, sei lá, 80 e que o ponto de vapor vale 100. E daí eu construiria uma escala em cima desses valores. Mas a gente tem escalas termométricas que são já bem conhecidas e é nelas que a gente vai dar uma olhada melhor, tudo bem? Vamos aqui que eu vou chamar de escalas usuais ou escalas que são utilizadas com maior frequência. Então, escalas relativas mais utilizadas. A que todo mundo conhece aí, certo? É a que a gente utiliza aqui no Brasil, é a escala Celsius, beleza? O ponto de gelo na escala Celsius teve o valor 0 atribuído para ele. Então, quando a gente tem uma pedra de gelo derretendo, ali ela começa a derreter, a gente diz que a temperatura dela é de 0 graus Celsius. Isso aqui foi uma definição. Atribuiu-se o valor 0 a esse estado, ao ponto de gelo. E atribuiu-se também o valor 100 ao ponto de vapor. Por isso que disse que a temperatura em que a água começa a ebulir, começa a evaporar, é a 100 graus Celsius, tudo bem? Daí, a gente vai utilizar agora a seguinte reta para gráfico. Uma reta de temperatura em graus Celsius e uma reta de tamanhos aqui, beleza? Aqui estão nossos eixos, temperatura por tamanho. Eu vou dizer que isso aqui, vamos dizer X, ela vai estar valendo a grandeza termométrica. Pode ser volume, pode ser qualquer coisa, mas para ficar mais fácil você pensar, vamos assumir que seja o comprimento aí da barra ali de mercúrio em um desses termômetros que você conhece. Então o que acontece? A gente vai ter uma reta aqui, tudo bem? Crescente também, porque ela também atende àquela equação ali, ó. Temperatura igual a X mais B, certo? E se eu tiver um valor 0, aqui onde foi atribuído o meu ponto de gelo, eu vou ter que ter um valor de comprimento. Então, o capilar ali, o mercúrio, ele estaria com determinado comprimento a temperatura 0 graus Celsius. Se eu começo a aquecer isso, esse comprimento vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e a gente pode marcar o comprimento disso, certo? O X de vapor, quando chegar na temperatura de 100 graus Celsius, que foi o que a gente chamou de ponto de vapor. Então a gente tem aqui uma relação de tamanho com uma relação de temperatura, onde para cada temperatura eu vou ter um tamanho distinto. Beleza? Agora vê bem, essa distância aqui entre o 0 e o 100 é chamada de intervalo fundamental. O intervalo fundamental da escala Celsius é 1/100. Então 1 grau Celsius, certo? O intervalo fundamental é dividido em 100 partes. Então 1 grau Celsius é 1/100 do intervalo fundamental. Intervalo fundamental é a distância do ponto de gelo até o ponto de vapor, que foram os nossos dois pontos arbitrários. Então cada grau Celsius equivale a 1/100 dessa distância aqui. Beleza? Agora tração a divisa aqui e vamos falar da outra escala. Ela não é tão utilizada assim no Brasil, mas você já deve ter ouvido falar, principalmente em filmes norte-americanos aí, é a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, ela também assume ponto de gelo e ponto de vapor, mas o valor que se assumiu para o ponto de gelo foi de 32. Então, quando a água ali ela está passando do estado sólido para o líquido, se tem uma pedra de gelo derretendo, a temperatura em Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. Então o que você tem? 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit, porque eles expressam o comportamento daquele material à mesma temperatura, certo? Eles estão expressando a mesma coisa, que seria aqui o ponto onde o gelo passa a derreter, que seria 0 graus Celsius ou 32 graus Fahrenheit. Então é a mesma ideia. Para o ponto de vapor, eles atribuíram o valor 212. Ele podia ter colocado aqui 1030, se ele quisesse 2000, sei lá. O que acontece é que a nossa relação ia ficar diferente, mas vê bem. Então o ponto de vapor vale 100 graus Celsius e ao mesmo tempo vale 212 graus Fahrenheit. Assim como na escala Celsius, eu posso utilizar aqui, eu vou utilizar essa equação, temperatura igual a X mais B, e a gente vai construir um gráfico também. Só, perdão, rapidinho,
que eu deixei aqui graus Celsius. A gente sabe que não, a gente não está falando de graus Celsius agora. Você teria aqui a ideia de graus Fahrenheit. Então eu teria aqui um F maiúsculo, perdão. Então tá ali, minha escala em graus Fahrenheit. O que acontece? Vai ser uma reta também, já que é uma função do primeiro grau do mesmo jeito, uma reta crescente. Só que agora a gente vai ter o seguinte: quando eu tiver o valor 32, eu vou estar na minha altura do ponto de gelo. Que, note bem, se for o mesmo termômetro, é a mesma altura. Se eu tiver dois termômetros, ou se eu tiver um termômetro só, graduado em duas escalas, obviamente a altura do capilar de mercúrio aqui vai ser a mesma, porque 32 graus Fahrenheit equivale exatamente a 0 graus Celsius, beleza? E se a gente traça aqui o ponto de vapor também, tu teria 212 Fahrenheit sendo o ponto de vapor. O intervalo fundamental é a mesma distância, é a distância do ponto onde foi atribuído aqui de gelo, ponto de gelo, até o ponto de vapor. Só que agora tem um detalhe. Aqui você tem 212 e aqui 32. Então, o tamanho dessa reta é 212 menos 32, que dá 180. Então, a gente vai dizer que 1 grau Fahrenheit vale 1 sobre 180 do intervalo fundamental. Porque cada grau vai ser a menor parte disso aqui. Então, eu tenho 180 unidades, certo? Então, 1 grau equivale a 1 sobre 180. Beleza, essas aqui são as duas escalas relativas mais utilizadas. Se você for construir uma escala própria, você vai partir do mesmo princípio. Se você quisesse aí, por exemplo, construir a escala J, você teria então que atribuir um valor para o ponto de gelo e um valor para o ponto de vapor. Você poderia atribuir aqui para o ponto de gelo, sei lá, 30 e para o ponto de vapor 90. Você teria a tua escala, só que aí o teu intervalo fundamental, ao invés de ser dividido em 100 ou 180 partes, seria dividido em 90. Perdão, seria dividido em 60, né? Que seria 90 menos 30, você teria 60. Então, 1 grau da escala J equivaleria a 1 sobre 60 desse intervalo fundamental aqui. E aí a gente conseguiria fazer as relações entre as escalas. Vamos olhar como se faz essas relações entre as escalas. Claro, vamos utilizar as duas mais, vamos dizer assim, famosas, as duas mais aceitas hoje em dia, que são as mais utilizadas, e vamos aprender a fazer essa conversão. Então tá ali conversão entre escalas termométricas. Mais uma vez, utilizando aí temperatura igual a x mais b. A nossa equação termométrica vai nos acompanhar aí para sempre, porque o que acontece? Temperatura, ela é função unitária, certo? É uma função bijetora de ax mais b. O que significa então? Para cada valor de t, eu tenho um valor de x. Ponto. Agora o que acontece? Eu vou traçar aqui uma reta, certo? Que vai representar a minha escala Celsius, e uma reta que vai representar a minha escala Fahrenheit. Eu vou representar os pontos de gelo e ponto de vapor. Lembrando, ponto de vapor na escala Celsius vale 100, ponto de gelo na escala Fahrenheit vale 212. Ponto de gelo na escala Celsius vale 0, ponto de gelo na escala Fahrenheit vale 32. Tudo bem? Agora o que acontece? Se eu quisesse relacionar uma determinada temperatura Celsius, qualquer que seja, numa determinada temperatura Fahrenheit, eu sei que se eu tiver, por exemplo, a temperatura Celsius, eu consigo escrever quanto ela vale em Fahrenheit. Mas como que a gente faz isso? Ó, vê bem. Aqui criou-se uma relação de razão e proporção. Por quê? Você sabe que esse lado aqui tem exatamente o mesmo tamanho desse lado. E que esse lado menor aqui tem exatamente o mesmo tamanho desse lado menor. Então a gente pode fazer o seguinte. Se eu chamar a distância maior aqui, certo? Do ponto de vapor até o ponto de gelo de Z, e a distância da temperatura que eu quero, seja ela em Fahrenheit ou em Celsius, até o ponto de gelo de Y, se eu fizer a relação Y sobre Z, beleza? Eu vou ter a seguinte coisa, para Celsius eu teria Y sobre Z seria igual a TC menos 0. Por quê? Y, que é o meu TC menos 0, que é essa distância aqui, ó, TC menos 0, é o tamanho dessa distância, sobre Z. O Z da escala Celsius é o quê? 100 menos 0, que é esse tamanho total aqui, tudo bem? Então tá ali. Já para Fahrenheit ficaria assim, ó, TF menos 32. Por quê? Eu não quero esse tamanho pequeno aqui, que é o meu Y. Então eu teria TF menos 32, equivale exatamente a esse tamanho aqui. Então tá ali Y, TF menos 32 sobre Z, que seria 212 menos 32, que equivale a esse tamanho maior. Agora, nota que interessante, eu fiz Y sobre Z nos dois casos. E eu tenho Y sobre Z e Y sobre Z. Então eu posso criar uma igualdade da seguinte forma.
eu posso selecionar isso aqui e isso aqui também, e a gente percebe que TC menos 0 sobre 100 menos 0 tem que ser igual a TF menos 32 sobre 212 menos 32. Por quê? Os dois são igual a Y sobre Z, então a gente pode criar essa igualdade. Vamos igualar aqui, ó, certo? Já que aqui é Y sobre Z, aqui é Y sobre Z também, eu simplesmente peguei esse carinha e substituí ali. Então ficou TC sobre 100 igual a TF menos 32 sobre 180. Já fiz essa subtração aqui, ó, 212 menos 32. Se a gente simplifica isso aqui, aparece a seguinte coisa: TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Simplesmente dividir os denominadores por 20. 100 sobre 20, 5. 180 sobre 20, 9. Beleza? Para dar uma simplificada aí. Então a relação que a gente faz entre as duas escalas é essa aqui. Lembrando que para qualquer escala, seja ela arbitrária ou não, seja ela relativa do jeito que a gente fez aqui, ou seja uma escala criada, você pode fazer essa relação, desde que você conheça dois pontos de equivalência entre as escalas. Por quê? Eu sabia que 100 graus Celsius equivale exatamente a 212 graus Fahrenheit, e eu sabia que 0 graus Celsius equivale exatamente a 32 graus Fahrenheit. Então, o que eu fiz? Relacionei isso. Então, eu consigo dizer quanto qualquer temperatura em Celsius vale em Fahrenheit. Se eu conhecesse, se eu tivesse outra escala aqui, por exemplo, uma escala M que fosse, e eu soubesse que em M, em graus M, você teria, aqui o ponto de vapor seria 300 e o ponto de gelo seria 80, daria para fazer a mesma relação. Como você faria? Relacionando com Celsius, ficaria TC menos 0 sobre 100 menos 0 igual a TM menos 80, que seria o ponto aqui de baixo, sobre 300 menos 80. Então você faria a mesma relação. Isso aqui serve para relacionar qualquer escala. E além de relacionar temperaturas, eu posso relacionar temperaturas com comprimentos, com volumes. Mas isso deixa para depois, certo? Beleza, então. Só que tem um pequeno detalhe aqui. A gente basicamente terminou a parte de termometria, mas vamos falar de uma coisa que pega muito o pessoal aí. Variação de temperatura, cara. Variação de temperatura é basicamente o mesmo raciocínio, mas ele vai ter uma pequena mudança, vê bem. Vou traçar ali de novo minha reta C e minha reta F, meu ponto de gelo e meu ponto de vapor do mesmo jeito. Só que agora o que acontece? Eu vou ter uma variação entre temperaturas. O que é variação? Seria a temperatura final menos a temperatura inicial. Então tá aqui, ó, eu teria uma temperatura final menos uma temperatura inicial. Eu sei que a temperatura final em TC tem uma equivalência em TF, assim como eu sei que a temperatura inicial em TC tem uma equivalência em TF. Mas o que acontece aqui, ó? Como esse lado aqui está dividido em 180 partes, eu sei que o valor numérico de TF não vai ser igual ao valor numérico de TC. O valor numérico de ΔTF não é igual ao valor numérico de ΔTC. Então a gente tem que criar essa relação. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Vou chamar esse lado aqui de Y, certo? A minha variação eu vou chamar de Y. E o total aqui, a distância do ponto de gelo ao ponto de vapor, eu vou chamar de Z. E o que você faz então? Ó? Y sobre Z. Y sobre Z para Celsius eu teria então, que seria ΔTC sobre 100 menos 0. Por quê? O Y não vale o ΔTC aqui? A mesma coisa para Fahrenheit. Ó. ΔTF, que seria o valor do Y, sobre Z, que é 212 menos 32. Daí o que você tem? Y sobre Z e Y sobre Z. Opa, posso igualar ΔTC sobre 100 a ΔTF sobre 180, que é 212 menos 32, não posso? Então tá ali, ó, igualei. ΔTC sobre 100 igual a ΔTF sobre 180. Então se a gente simplificar isso aqui, você vai ter que ΔTC sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9. Novamente dividir os denominadores por 20 aqui. 100 por 20 dá 5, 180 por 20 dá 9. Isso aqui diz pra gente então a seguinte coisa, ó. A cada variação de 5 graus na escala Celsius, tem-se uma variação de 9 graus na escala Fahrenheit. Então, por favor, quando você tiver uma variação, faça a relação de variação. Quando você tiver só uma temperatura, faça a relação de conversão de temperatura, beleza? Converter variação é diferente de converter temperatura, porque como você sabe, cada valor na temperatura Celsius tem um correspondente na temperatura em Fahrenheit. Só que o que acontece? Se você subtrai o final menos inicial aqui, não vai dar o mesmo valor do que se você fizer a subtração de final menos inicial aqui. Porque essa escala é dividida em 180 partes. E essa escala aqui só é dividida em 100, beleza? Então você tem que fazer essa relação de proporcionalidade aqui. Beleza, galera? Esse aqui é o nosso conteúdo, beleza? Da parte de termometria. Falta aí para fechar esse bimestre a parte de dilatação, mas isso fica para outro vídeo. Abraço!